Boa noite a todos. Boa noite, Michele. Boa noite, Cadu. Esperar um pouquinho, o pessoal tá entrando aqui. Vai estar dando início. Então, pessoal, muitas pessoas me conhecem, pode ter alguém que ainda não me conhece, né? Meu nome é Cadu. Eu estou sendo o fundador da Casa de Caridade Irmão José Ribeiro. E a casa foi fundada por um pequeno grupo, né, de pessoas que se preocupavam com o bem-estar do semelhante. A casa foi inspirada em homenagem ao médium José Ribeiro, né, que foi o fundador do Centro Espírita Unidos para o Bem, a qual a casa eu pertencia. Né, Sr. José, ele em outubro fez 1 ano do seu falecimento. Então a casa nasce com o propósito, né, de servir de auxílio a todos que encontram perdidos, desorientados nessa longa jornada que é a vida terrena. Nós esperamos ser um pequeno ponto de luz que ilumina a frente para que possamos sempre seguir os passos do nosso grande professor Jesus. Compartilhemos ensinamentos e espíritos de luz que um dia aqui estiveram, não para que o caminho fique mais fácil, mas para que ficamos mais fortes. A jornada na matéria não é um passeio, muito pelo contrário. É justamente momento de sofrimento e aprendizado, porque a dor sempre foi a melhor das ferramentas para lapidar o espírito, para que cada vez mais nos aproximemos de Deus. Que as nossas palavras possam tocar o coração de quem necessita, para que assim possamos respirar e seguir em frente de cabeça erguida. Que todos possam ser bem-vindos, aqueles com os corações machucados, aqueles cansados de espírito e sofridos e sem forças para continuar. Vamos unir e dar as mãos, porque os olhos do Pai somos todos irmãos. Primeiramente, né, a gente vai começar essa atividade da casa virtualmente, porque nós não temos ainda condição, né, nem de começar um atendimento presencial devido à pandemia e nem condição financeira para isso. Né? Então, a gente vai começar tendo palestra durante a semana, uma vez na semana. Quero estar pelo menos toda segunda-feira, né, mais ou menos esse horário de 7h30, entrar ao vivo aqui, fazer uma leitura, né, do livro Ainda é Tempo, que é de psicografia de São José, né, que é o nome que a gente deu à casa. Não vai ter explicações, porque eu sou péssimo para falar. Eu não dou conta de explanar nada. Lá no Instituto, quando alguém fala, Cadu, vou fazer a prece para a gente, eu dou vontade de enfiar o buraco e esconder. Mas, pelo menos, toda segunda eu quero entrar, a gente fazer uma leitura do livro, da psicografia dele. Então, a gente vai começar desse jeito, né, com tratamento espiritual à distância. Logo, a gente vai estar divulgando, né, como fazer o cadastro para a gente realizar o tratamento à distância. Então, enquanto isso, a casa não tenha fisicamente para estar fazendo os atendimentos presencialmente, a gente vai estar por aqui no online, né? A nova forma de atendimento, a nova forma que a gente está, que o mundo inteiro está tendo agora, né, Michele? Isso, com certeza. Então, para a gente estar começando, antes das explanações da Michele, que vai estar falando para a gente hoje, com o tema Deus tira para te trabalhar e dá para te conhecer. Eu vou fazer uma leitura de uma mensagem psicografada pelo médium Adão, lá de Uberaba, e essa mensagem foi recebida por ele no dia 17 de fevereiro, que foi justamente no dia do aniversário de São José, onde que ele ia completar 88 anos, se não me engano. Então, essa mensagem veio
de encontro tudo que eu estava passando nesse momento, né? Minha saída lá do Centro Espírita Luiz Fora do Bem, né, onde eu fiquei por 11 anos. E essa mensagem vem dizer, né, até sem o Adão souber, né, vem dizer, né, do momento, e é uma mensagem dos mentores do Centro Espírita Luiz Fora do Bem, né, que é o Preto Velho Pai Tomé, que é o mentor da casa, e o Caboclo Giramundo. E a mensagem é titulada com o nome de Plante a Semente. Plante a semente, germine e deixe florescer. Várias vezes. Mas nunca impeça ela de renascer por onde quiser, porque o tempo trouxe, o tempo leva. Deixe no intermédio a roseira fazendo seu papel, florir, crescer, podar, mudar, moldar, amadurecer. Tudo tem um ciclo de começo, meio e fim. E quando chegar ao fim, agradeça. Você floriu, valeu a pena. E quando se aprende a florir, todas as casas de Jesus estarão de portas abertas a, a receberem suas folhas e suas flores. Deus está sempre nos abençoando. Fique atento. Fique em paz. Dos amigos em Jesus, Pai Tomé e Caboclo Viramundo. Então, né, plante a semente, né? Deixe ela florir várias vezes, né? Que tudo tem começo, início e fim. Então, isso foi minha trajetória no centro que eu pertencia, né? Plantei minha semente lá, né? Várias coisas, como fala, projetos deixei, como o Grupo Despertar, Reunião Mediúnica e outras mais. Então, plantei minha semente, agora estou começando a plantar outra semente em outro lugar novo, né? Então, essa mensagem veio perfeitamente no dia, né, desses últimos meses agora que vem acontecendo. Então, agora eu vou deixar a Michelle aí com nós, né, que vai falar para a gente com o tema Deus tira para te trabalhar e dá para te conhecer. Fica à vontade, Michelle. Gente, que alegria. Que alegria participar da inauguração de mais esse ponto de luz. Quando o Cadu me convidou, eu falei, poxa, será que eu mereço tanto, né? Ser a primeira pessoa a falar aqui para vocês. Mas cada vez que se abre um ponto de luz, cada vez que algo floresce, cada vez que a gente abre uma nova porta, uma nova esperança, uma casa de auxílio, de apoio, uma casa de Jesus que auxilia outras pessoas, é sempre uma alegria. Eu falei, poxa, eu não tenho que me sentir satisfeita, não, porque o convite é muito bonito. O evangelho por si só é muito bonito, o trabalho de Deus, o amor de Deus para conosco já é muito bonito em si, e a gente só transmite, né? E, gente, essa mensagem de falar sobre florescer, sobre iniciar ciclos, terminar ciclos, a gente nunca pode esquecer. Floresça onde você foi colocado. Não esqueça jamais disso. A gente inicia trabalhos, termina trabalhos, mas a gente não pode esquecer de plantar a semente e fazer germinar, fazer florescer. E eu achei muito interessante. Quando cada um me propôs o tema, eu falei, poxa vida, do que eu vou falar? Do que eu vou falar? E eu fui dormir, minha cabeça não para, né? Minha cabeça não para de movimentar. Eu falei, poxa, Deus tira para te trabalhar e dá para te conhecer. Eu, no trabalho voluntário, por exemplo, lá com o Instituto, a gente lida muito com a perda de pessoas amadas, com entes queridos que foram embora, né? E muitas vezes eu também sou uma dessas pessoas que chega numa revolta tão grande, achando que Deus tirou, e a gente atende pessoas, faz atendimento fraterno online, ou tira dúvida das pessoas com a visão sobre o espiritismo, de tantas outras coisas, e é pessoas que falam sobre emprego, sobre um relacionamento, sobre traição, sobre a falência de um negócio que já não estava indo bem. Então, a gente vive muitas vezes envolvidos, quando a gente está muito triste, na tristeza de algo que a gente perdeu, de algo que nos foi tirado de alguma forma. A gente fala tirado entre aspas. E dormindo eu pensei, falei, gente, como que eu vou desenvolver esse tema que ele me passou o texto?
E eu acordei de manhã, falei, fala sobre Jó, né? E a história de Jó eu conhecia só na época que eu ainda não conhecia a doutrina espírita. Eu já tinha lido a passagem de Jó, falava, puxa vida, como esse ser sofre. E a gente vê muitas vezes, como eu falei sobre isso de florescer, de plantar a semente, que a mensagem traz para a gente tanta esperança de recomeços, de sermos úteis, de brilhar, de plantar, de florescer um novo dia. E a gente vê, por exemplo, como a gente está, às vezes, numa casa espírita, na igreja. Eu já passei por vários lugares diferentes, por várias religiões ou doutrinas diferentes para conhecer um pouquinho de cada. E a gente vê que há pessoas que chegam e permanecem, há pessoas que chegam em busca de consolo, uma dor para o seu coração. A maioria das vezes a gente se aproxima de Deus porque a gente sente falta de algo que nos foi tirado, que a gente perdeu de certa forma, e a gente busca o alívio. Há pessoas que a gente vê uma transformação absurda diante de alguma dor que passa, de alguma perda que passa. Outras pessoas que a gente vê que só são humildes quando elas perdem algo, porque passa a vida toda envolvida numa arrogância, numa prepotência, e às vezes é necessário perder algo, ter algo de que gosta muito, tanto coisas materiais quanto sentimentais, para a pessoa se tornar um pouquinho mais humilde, para entender um pouquinho a mais da nossa missão aqui na Terra. Às vezes, nós nos encontramos com pessoas que precisam de alento e está lá, na casa de Deus. E quando ela consegue desafogar, desabafar o coração, as dores que carrega na alma, aquele alívio que tanto buscava, vai embora, parte, quando acha que está bem, parte, quando recebe aquilo que quer, quando recebe aquilo que havia pedido e dá as costas e vai embora para um novo recomeço, e se esquecendo de dar continuidade àquele segmento, se esquecendo de florir. E quando acontece isso, a gente volta com as mesmas dores que a gente tinha, com um pouquinho de bagagem a mais. A gente tem uma ideia de que nós vamos sentar e nós vamos pedir nossas orações e que Deus está lá em cima para nos ouvir, para nos atender, para nos dar. A gente muitas vezes tem a ideia de que Deus só nos ama quando Ele nos dá aquilo que a gente pede, quando Ele atende às nossas orações, quando Ele atende às nossas preces. Porque quando Ele não dá, a gente se revolta e acha que Ele esqueceu da gente, acha que abandonou a gente. E a gente precisa entender que Deus é Deus quando Ele dá, quando Ele nos atende, mas que Ele continua sendo Deus quando Ele não atende às nossas súplicas da forma com que a gente pede, porque Ele sempre sabe o que é melhor para a gente. Não esquece disso, não. Não esquece mesmo, tá? De jeito nenhum. Porque muitas vezes, quando Deus não dá para a gente o que a gente quer, Ele está mostrando seu amor por nós. Está mostrando. De forma muito grandiosa. Eu passei a entender um pouco melhor a Deus quando Ele não acatou as minhas preces, quando Ele não atendeu as minhas orações, quando eu pedia a cura do câncer da minha mãe. Então, eu aprendi que Deus estava mostrando o seu amor por mim quando Ele não atendeu as minhas preces do jeito que eu queria, mas da forma com que eu necessitava. E a gente demora um tempo para compreender isso. A gente demora um tempo para entender que, mesmo quando Ele não atende aquilo que a gente quer, quando a gente acha que está tirando algo de nós, que Ele está nos mostrando o seu amor. Ele está junto com a gente, mesmo quando não atende às nossas preces do jeito que a gente quer. Eu falei, poxa, então vamos entender um pouquinho sobre a história de Jó. Quem está em casa, quem já leu alguma vez na Bíblia a passagem sobre Jó, o que achou? O que a gente vê? A gente assusta, né? Porque Jó era um discípulo muito bom, muito fiel, muito correto a Deus. Era uma pessoa muito boa. Então, é um caso, é uma história da Bíblia que a gente lê e às vezes a gente se assusta. E é um caso muito específico, porque tem muita discussão sobre o livro de Jó, sobre a existência, sobre quem escreveu o livro de Jó, se é uma fábula, se não é. Nós não vamos entrar nesse mérito aqui.
mas nós vamos entrar na história para entender o que se passou com Jó e para entender que Deus não fez nenhum castigo, que Deus não castigou Jó. Então, foi um espírito muito testado, testado ao limite. Ele passou por provas tão grandes, mas tão grandes, que se a gente olhar as provas que nós já passamos hoje em dia, a gente, vamos dizer, que fica ali no chinelinho de Jó, porque ele passou por muita coisa. Jó perdeu tudo que ele tinha, tudo. E na história, quando a gente olha com os nossos olhos menos profundos para analisar, a gente vê uma história de que ele perdera tudo para provar a fidelidade dele e o seu amor a Deus. Então, à primeira vista, com os nossos olhos assim muito desnudos, quando a gente lê, parece que é uma história de muita injustiça, porque nos leva, né, leva a gente a entender que seria uma aposta ali entre Deus e Satã, né? Satanás. Fala Satã na história, mas a gente vai entender que não é Satã, não é Satanás, não é Lúcifer, não é o diabo, como nós entendemos, tá? Como nós vemos. Então, com os nossos olhos menos atentos, a gente poderia ver a história dessa forma, como uma injustiça muito grande, só para ele provar que ele amava a Deus, como se Deus estivesse usando Jó como marionete para mostrar que ele ama ou não, que ele segue ou não os seus desígnios. Então, vamos observar pela história. Eu não sei se todos conhecem a história de Jó. Quando eu fazia catequese, porque eu cresci no seio católico, no meio católico, e quando eu fazia catequese, eu já havia lido sobre Jó. E era uma história que sempre me entristeceu muito. O Jó era muito rico, ele era de uma família muito próspera, um homem muito bom, muito correto, e ele tinha 10 filhos. Na história conta que eram 7 homens e 3 mulheres. Então, Jó tinha 10 filhos, ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 carneiros, 500 juntas de bois, 500 mulas e muitos servos para cuidar disso, porque eram muitas terras. Então, ele era um homem muito próspero. E na Bíblia conta que ele era o homem mais rico lá do Oriente. E era de uma família muito feliz, uma família muito unida, muito os filhos muito, muito unidos um com o outro, se confraternizavam. Não tinham problemas familiares, não tinham problemas com outras pessoas da região dele. E conta a história lá na Bíblia de que certo dia houve uma reunião entre os filhos de Deus, e nessa reunião também veio Satã. Né? Satã, como eu falei para vocês, não é Satã da forma com que a gente conhece, mas é um adversário, é alguém que não acredita nas palavras do Senhor, alguém que é contra aquilo que foi ensinado. E nessa reunião, Deus olha para Satã e pergunta para ele o que ele estava fazendo lá. Ele falou que ele estava andando, que ele estava vagando e parou por ali. E Deus inicia, o Senhor, né, na época, Deus inicia um diálogo com ele. E pergunta para ele se nessas andanças, se ele reparou alguma vez no seu servo, com o nome de Jó. E ele fala, Deus fala para ele que na terra, aqui na terra, não existia outro tão fiel quanto ele. E o Satã responde a Deus, sendo contra aquela observação, afirmando que Jó só era fiel a ele porque ele tinha tudo. Ele era um agraciado de Deus, ele tinha terras, ele tinha família, ele era próspero, ele tinha filho, ele tinha servos, então Jó tinha tudo. Por isso Jó era um servo fiel a ele. E desafiou, falando para Deus que se Deus tirasse tudo dele, veria que Jó não seria um servo tão bom, tão fiel, que Jó blasfemaria contra ele se Deus tirasse tudo que ele tivesse. Imagina, se ele passasse por dificuldades, tirasse tudo aquilo que é de material dele, e ele blasfemaria contra Deus. E Deus permite que Satã, vamos chamar assim, que é como conta a história, como a gente já falou acima, essa pessoa do contra, Deus permite que ele faça o que quiser com toda a parte material, que ele retire tudo de Jó, para mostrar para ele que mesmo retirando tudo, que ele continuaria sendo um servo fiel. E acontece que Satã passa a retirar tudo de Jó. Então Jó perde as propriedades, ele perde os animais,
ele perde os seus servos e perde todos os seus 10 filhos. Jó, é claro que no primeiro momento ele se desespera, ele arranca a roupa do corpo, mas ele fala que para esse mundo ele veio nu e ele retornaria nu, sem nada. Ele não blasfemou contra o seu Deus. Ele não deixou de acreditar na misericórdia divina, mesmo tendo perdido tudo o que tinha, restando só com a roupa do corpo. E acontece que, no decorrer do tempo, houve uma nova reunião entre esses servos do Cristo. Houve uma nova reunião e, mais uma vez, Satã aparece nessa reunião. E Deus conversa com ele, falando, olha, mesmo tendo perdido tudo, que ele ainda continuara um servo fiel, que ele ainda era uma pessoa fiel a Deus. E Satã fala, claro, ele ainda possui a integridade física, ele ainda possui saúde. Tira a saúde dele, que você vai ver que ele vai blasfemar contra o Senhor, contra você. E Deus permitiu que o Satã pudesse causar-lhe uma enfermidade no corpo, mas que lhe preservasse a vida. Aí a gente para e vê primeiro a primeira parte, como Jó foi testado. Ele perde tudo que ele tinha de material, toda a prosperidade que ele tinha, tudo que ele tinha em terras, tudo que ele tinha em animais, para a sobrevivência dele. Perde todos os 10 filhos de forma trágica e ele continua fiel ao Senhor. E a gente busca na memória coisas pequenas do nosso cotidiano que às vezes a gente perde. Às vezes a gente perde o emprego, nessa época agora em que nós estamos com o mundo tão dificultoso, há empresas fechando, outras em recesso, várias outras em dificuldade que estão demitindo. Às vezes a gente perde o emprego, entra em desespero, começa a blasfemar contra Deus, começa a desacreditar, não vê esperança em nada, perde a nossa fé. E a gente para e pensa, poxa, mas e Jó? Perdeu tudo de uma vez só. Talvez se eu perdesse tudo, minha casa, meu carro, meu emprego, meus filhos, eu tenho a minha filha, como é que eu estaria? Porque às vezes a gente perdeu o emprego, mas o nosso empregador perdeu tudo que tinha. Às vezes a gente perdeu o emprego, mas a gente ainda tem o que comer. Tem pessoas que estão passando fome, sabe? E nós, qual que é a nossa reação? Como que a gente agiria quando passa por uma dificuldade, por uma perda maior? Qual que é a nossa reação ante qualquer perda que nós temos? A maioria das vezes nossa fé fica tão abalada, né? A gente fica tão abatido, a gente fica tão desesperançoso, porque eles falam que fé é a gente colocar o pé e Deus colocar o chão. É a gente não saber onde está pisando, mas a gente se entrega. E quando a gente perde algo, quando a gente acha que Deus está tirando algo da gente, no casamento, tem tanto casamento sendo desfeito agora, nessa época de pandemia, em que as pessoas estão convivendo mais umas com as outras, em que tem maiores dificuldades de relacionamento, e a gente começa a achar que Deus está nos tirando as coisas, está tirando aquilo que é nosso. Será que nesses momentos de perda, a gente está provando a nossa fé como Jó, que não blasfemou contra Deus? Ou a gente está imbuído na revolta? A gente está se revoltando contra Deus? Sabe por quê, gente? O Espiritismo nos ensina que nós temos várias vivências. Cada um de nós foi criado igualzinho, como uma folha em branco, simples e ignorantes, iguaizinhos. As nossas escolhas do dia a dia vão determinando aquilo que nós somos. E nós somos livres, nós somos dotados do livre-arbítrio. A gente escolhe coisas boas ou coisas ruins o dia todo. E quando nós reencarnamos, quando nós adquirimos essa nova vestimenta, muitas vezes a gente esquece dos nossos compromissos lá do passado, dos nossos erros que cometemos lá do passado, dos nossos débitos que nós carregamos lá do passado. Porque os débitos estão ali anotados naquela folha em branco que a gente vem carregando, tanto as coisas boas quanto as ruins. Todas ficam marcadas no nosso perispírito, como uma anotação de caderno. E a gente esquece
dos nossos compromissos do passado antes da gente reencarnar. Porque, na verdade, Deus não tira nada da gente. Ele não pega algo que é nosso e tira. Nós é que temos ainda muitos débitos lá de trás a quitar, fora os que a gente adquire aqui agora. E voltando lá na história de Jó, depois da pequena reflexão, houve a nova reunião, que eu tinha contado para vocês. E nessa nova reunião, Satã também aparece. E ele fala para Deus, vamos lembrar lá, que Jó ainda lhe era fiel porque ele ainda gozava de boa saúde. E que se Deus tirasse a saúde dele, que ele blasfemaria contra Deus. E Deus permitiu a Satã que ele fizesse Jó passar pela prova da doença. Quem já passou alguma vez pela prova da doença sabe o quanto é difícil, mas que é um tempo para nossa reflexão. Você já se viu nessa história como Jó? De passar por muitas provas, de ter a vida ali, parece que uma vez atrás da outra, você está levando, apanhando da vida. Você olha para trás e viu as provas que você já sobreviveu, mas que parece que se vier uma próxima, ou a próxima que está vindo, você já está no limite das suas forças, já não está aguentando mais, e parece que fica difícil carregar mais uma prova, mais uma dificuldade. Já se viu como Jó, de apanhar demais da vida o tempo todo? Jó, quando as chagas estavam tomando seu corpo, porque foi da cabeça aos pés, ele resistiu durante muito tempo. E a mulher dele até que o incentivou a acabar com aquele sofrimento, com a dor que ele tinha, e a blasfemar contra Deus, porque Deus não podia ter lhe tirado tudo e depois também ter lhe tirado a saúde, porque ele sempre lhe fora muito fiel. Mas Jó aguentou por um tempo, sem reclamar, sem maldizer, sem blasfemar contra Deus. Ele confiava, ele amava, ele continuava a amar o seu Deus. Mas com o passar do tempo, dos dias, a dor dele já era tão grande que ele começou a questionar a Deus o motivo daquilo ocorrer com ele. Por quê? Parecia injusto, ele sempre fora tão fiel e tão bom, e ele estava sofrendo muito, ele sofria muito. E nesse momento, ele começou a questionar a Deus, por que ele passava por aquilo? Por que ele? E a gente para muitas vezes olhar no nosso íntimo e ver que quantas vezes a gente já fez essa pergunta para Deus. Por que, Deus? Por que comigo? Por que com alguém tão próximo de mim? Por que eu preciso passar por isso? Muitas vezes a gente vê tanta coisa que a gente passa como injusta, mas a gente precisa lembrar que Deus é a inteligência suprema, é a causa primeira de todas as coisas. Deus é bom e é justo. É justo o tempo todo, porque o Espiritismo vem nos ensinar que a cada um é dado segundo as suas obras. Não é dado nem um tiquinho mais, nem um tiquinho menos. A misericórdia de Deus que Ele dá mais para a gente sem a gente merecer. Porque, por mais que nós sejamos bons aqui na Terra, vale a gente lembrar muito da história do Hilário. Eu gosto muito de contar essa história, que é uma psicografia de Chico Xavier. Porque a gente fala assim, nossa, mas é tão bom, não merecia passar por isso. E eu repito muitas vezes isso também. Eu falo, nossa, com esse tempo agora da Covid, a gente vê tanto caso triste, famílias inteiras indo embora, pessoas jovens. Eu até contei para o Cadu essa semana de uma gestante, um caso que me abateu tanto. E às vezes a gente vê uma pessoa que a gente conhece tão boa e fala com tanta gente ruim no mundo, por que com essa pessoa? Né? Essa pessoa é tão boa, mas por que com ela? E a gente esquece das vivências passadas, porque às vezes eu sou bom agora, mas eu não sei o fardo que eu carrego lá de trás. E eu gosto muito de ilustrar com essa história do seu Saturnino, que é uma narração do Hilário. Se eu troquei o nome, depois vocês me perdoem, mas é uma história que é uma psicografia do Chico. Conta a história, vou contar muito resumido para vocês. Conta a história que seu Saturnino era um homem muito bom, muito justo, muito caridoso, ajudava todo mundo, trabalhava na casa espírita com muito afinco, estava sempre prestes a ajudar as pessoas. E um dia, mexendo numa máquina, o seu Saturnino fratura um braço. Ele machuca o braço todo nessa máquina. Ele é atendido, é socorrido,
E o médico fala para ele que o braço pudera ser reconstruído, mas que ele perdera um dedo da mão direita. E ele fica muito triste, fala, poxa, mas eu sou uma pessoa tão boa, por que que isso aconteceu com a mão que eu mais preciso para utilizar para o trabalho? Aí um dia ele vai para o centro espírita, numa reunião mediúnica, os espíritos pedem para ele não ficar triste e contam para ele que em uma vida passada ele era um senhor de engenho e tinha os servos. E ele, não satisfeito com um dos servos dele, pega o servo na máquina do engenho e faz o servo triturar todo o braço na máquina. E aquelas marcas do sangue do braço do servo dele triturado ficaram na consciência dele, na culpa, por muito tempo. Ele se via ali no meio, naquela cena de triturar o braço do servo. E ele pedia para que numa próxima existência, quando ele já tinha a condição de pedir as provas que ele passaria, ele pedira para que passasse pela prova de perder o braço direito dele, que ele mais necessitava para o trabalho, como prova de passar por aquilo que ele causou a alguém. E ele foi tão bom, mas tão bom nessa existência, que ao invés de perder o braço todo, ele perdera só um dedo. Porque o amor cobre a multidão de pecados. O bem que ele praticou anulou o mal que ele havia feito, mas mesmo assim ele ainda passou pela dor de ter um pouquinho daquele sofrimento que ele houvera causado em outra existência. Então eu gosto muito de ilustrar a partir dessa visão, dessa narrativa, para a gente entender que mesmo muitas pessoas sendo muito boas aqui, ninguém é vítima. Nós não somos vítimas. Nós somos resultado das nossas escolhas. Vamos lembrar de André Luiz. É muito importante. E voltando lá, a história de Jó, a gente, quando se compara, quando ele começa a questionar para Deus por que ele, né, falando que Deus o abandonou, quando nós passamos por grande dor, por grande dificuldade, por grandes desertos na nossa vida, a gente também fica se perguntando, por que comigo? Por que levou minha mãe? Por que levou meu pai, meu companheiro? Por que meu filho? Por que meu emprego? Por que meu casamento? Por que meu relacionamento? Por que as pessoas me traíram? Por que amigos me traíram? Por que eu perdi minha empresa? E a gente fica se perguntando muito por quê. A gente precisa entender que nenhum de nós é vítima de nada. Você fala, Michele, mas eu perdi meu filho porque eu mereci, eu não sei. Não posso te falar se você mereceu ou não. Mas era um compromisso. Às vezes era missão. Era a missão da gente aqui na Terra caminhar com a pessoa até certo tempo. E a gente concordou com isso. Outras vezes era prova mesmo. Porque tem narrativas também para a gente, uma riqueza de narrativas, de espíritos que roubavam crianças. Em várias épocas, vendiam filhos dos outros e vieram com essa missão de devolver um filho para Deus, para sentir a dor onde causou a dor. Então, cada caso é um caso. Pode ser missão, pode ser prova, pode ser expiação, mas a gente precisa entender que a justiça divina é muito perfeita, ela não falha. A dor não bate na porta errada. Essa frase de a dor vem onde nós causamos dor foi de uma psicografia recebida uma vez aqui em Araxá, em que o filho fala para o pai, um amigo nosso, fala, papai, a dor vem onde causamos dor. E a gente precisa entender que a dor não bate na porta errada, mas que Deus, no momento da nossa dor, no momento do maior deserto que a gente está na nossa vida, assim como o Jó que perdera tudo, começa a questionar, achando que Deus o abandonou, Deus mostra que não. Quando o Jó passa a questionar a Deus, a história é muito longa na Bíblia, são várias páginas, a gente está passando uma pincelada em cima. Deus tem uma conversa com Jó e explica, mostra para ele toda a sua grandiosidade, toda a sua criação, e o faz compreender que, mesmo no momento de prova, Deus preservou-lhe a vida. Mesmo no momento de prova, Deus o estava amparando de alguma forma. E a gente precisa entender que mesmo no maior do sofrimento que a gente passa, a gente nunca está sozinho. Jamais está sozinho. Por isso o Espiritismo vem nos falar da importância de mudarmos, da importância de sermos bons,
da importância de sermos resignados, da importância de aceitarmos as nossas provas, não é sofrer, as pessoas acham que a gente gosta de sofrer, mas de aceitarmos as nossas provas com conhecimento. Eu também cheguei revoltada na doutrina espírita, assim como Jó. Eu só passei a entender a grandiosidade de Deus, eu só passei a entender Jesus e me encantar a cada aprendizado a partir do momento que eu fui estudando, que eu fui compreendendo. Porque a gente só ama aquilo que a gente conhece. Eu tinha medo de Deus, eu achava que Deus era vingativo. Passei minha vida acreditando que eu deveria respeitar a Deus porque Ele me criou, mas sem entender o porquê. Sem entender qual era o propósito de Deus na minha vida. O propósito de Deus para nós é que a gente cresça, que a gente evolua, que a gente seja feliz. E isso aí, todos nós vamos caminhar para isso. Todos nós. Depende do passo que cada um dá, do tamanho do passinho que cada um de nós dá. Então, Jó compreendeu que Deus é a inteligência suprema, que Deus é bom, que Deus é justo. E a partir desse diálogo deles, desse entendimento, desse conhecimento que Jó teve sobre a grandiosidade de Deus, depois ele teve tudo restituído em dobro. Inclusive teve todos os seus filhos, novamente, não os mesmos que haviam morrido. E conta a história que Jó viveu muitos anos, de muita prosperidade, de muita felicidade. Que aprendizado a gente tem? Que quando a gente é bom, que quando a gente se entrega verdadeiramente para Deus, que quando a gente compreende que Ele está sempre carregando a gente nos braços, que Ele não quer o nosso mal, que Deus é muito justo conosco, a gente aprende a olhá-lo de uma forma diferente, de uma forma com muito amor, com muito entendimento, como pai mesmo, que às vezes permite que a gente passe por uma dor ali, às vezes por uma cirurgia dolorosa, mas para nos trazer a cura. Como pai protetor que nos traz sempre um aprendizado, que às vezes a gente acha que ele nos tira, mas é para a gente aprender. Que muitas vezes nos dá para nos conhecer. Porque às vezes nós temos muitas coisas, nós temos muita riqueza, nós temos muito conhecimento, mas a gente não usa para benefício do próximo. Às vezes a gente tem muito conhecimento numa área, com alguma coisa, mas não usa para o bem da sociedade. Não é pecado ter dinheiro. Qualquer pessoa sonha. Eu tô aqui, ó. Que eu fiz? Minha Mega Sena. E não vou mentir para vocês, não. Eu peço a Deus por ganhar na Mega Sena. Não é proibido a gente querer ter as coisas materiais. Mas a gente precisa ter muito cuidado com o uso que a gente faz da nossa oratória, do nosso poder de fala, do nosso poder de convencimento. A gente pode usar para o bem, como pode utilizar para o mal, para difamar alguém com o nosso poder de convencimento. Ou a gente pode estar falando de Jesus e convencer o quanto ele nos ama. A gente precisa ter muito cuidado com os bens materiais que nós temos, porque a gente pode usar tanto para o bem quanto para o mal, para persuadir pessoas, para acabar com a vida de pessoas. A gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente tem de inteligência, porque a inteligência pode me fazer descobrir uma máquina que cura o câncer, descobrir a cura para a AIDS, mas a minha inteligência também pode me levar a criar bombas que matam muitas pessoas em massa, que destroem o universo. E a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que Deus nos dá também, porque Ele está nos observando, Ele está nos testando o tempo todo. E Deus entende, sabe? Você fala, Michele, mas eu sou humana. Né? É muito difícil a gente passar por uma dor, perder um filho, perder alguém que a gente ama, perder algo que a gente conquistou a vida inteira porque alguém nos passou a perna. É muito difícil. É, gente. É. A gente se revolta mesmo. Falei para vocês que eu cheguei em revolta no Espiritismo. Cheguei em revolta porque Deus não tinha atendido as minhas preces. Sabe? Deus entende os nossos momentos de dor e revolta. Ele entende, sabe? Mas Ele quer que a gente compreenda o motivo de passar por elas. Tudo tem um motivo, tudo tem uma causa, tudo tem uma explicação, tudo tem um porquê. A gente precisa entender a nossa missão aqui na Terra.
Porque Deus não está aqui para servir a nossa vontade. Nós estamos aqui para servir a Deus de alguma forma. A gente precisa entender qual é a nossa missão, qual é o nosso caminho. Às vezes, quando a dor estiver muito grande, a gente achar que a gente é bom demais e não merece passar por aquilo, lembra da história de Saturnino. Procura a história toda, que você vai ver. Que lindo, que bacana, que edificante, que história para a gente se colocar no lugar dele, assim como a gente se coloca no lugar de Jó, sabe? É preciso a gente entender a grandiosidade de Deus. Às vezes Deus é tão grandioso, às vezes não, Deus é tão grandioso que tem muitas coisas que a gente não vai conseguir entender, que não vai ter explicação. Os nossos olhos ainda tão pequenos, tão infantis ainda diante de tanta grandiosidade. Mas é preciso a gente largar de ser criança birrenta, de ficar esperneando por aí, achando que Deus tem que nos atender conforme nossa vontade. Deus nos dá aquilo que nós merecemos. A gente não pode esquecer disso nunca, nunca, tá? Aí você fala, Michele, Deus nos dá aquilo que merecemos, mas o meu casamento destruído, eu mereci. A perda do meu emprego, que me passaram a perna, eu mereci. A falência da minha empresa, eu mereci. Eu mereço a perda de um filho, de um pai, de uma mãe. Gente, não sei se você merece ou não essa dor. Se você está quitando ou não alguma coisa. Se você precisa aprender algo com isso, ou ensinar a alguém, convivendo com alguém nessa mesma dor, nesse mesmo sofrimento. Tem espíritos que vieram, assim como a gente lê em Renúncia, que vem aqui em missão. Talvez a gente já seja tão grandioso e está vindo em missão, mas eu acredito que para mim, eu venha como prova, quitando débitos que eu adquiri lá atrás. A gente não pode esquecer que cada um de nós tem uma missão aqui na Terra. E muitas vezes essa missão é devolver algo que a gente gosta muito. Muitas vezes essa missão é perder algo que a gente conquistou, porque a gente tem necessidade de passar por aquele aprendizado, por aquele processo, para nos moldar de alguma forma. Não esquece que nós somos resultado das nossas escolhas. Por mais que a gente não se lembre dos equívocos que cometeu lá atrás, é necessário quitá-los uma hora. Mas a gente não pode esquecer que mesmo em dor e sofrimento, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A gente não pode esquecer disso. Bem-aventurados os aflitos. A gente não pode esquecer disso. Por mais dor que a gente esteja passando nesse momento de sermos moldados, de sermos trabalhados para sermos melhores, a gente não pode esquecer que o caminho é esse, sabe? Porque a maioria de nós, quando está passando por um momento difícil e doloroso, a gente acredita que Deus está sendo injusto conosco, que a gente não merece passar por aquilo ali. Às vezes a gente se acha tão superior, tão bom, tão dono de si, que a gente acha que não merece passar por dor nenhuma, por privação nenhuma, por sofrimento algum. Mas a gente não sabe a dor que já causou a outro, alguma outra época. A gente mesmo todo dia magoa, machuca, maltrata as pessoas que estão ao nosso redor. Imagina que a gente já foi capaz de fazer em outra época que a gente não tinha o conhecimento que tem agora, sabe? Não esquece, não. A vida é sempre resultado das nossas escolhas. André Luiz nos ensinou isso, sabe? E a gente sempre ouve muito que quando a gente não aprende pelo amor, a gente aprende pela dor. A gente tem os caminhos para aprender. Ninguém precisa aprender passando pela dor. A gente poderia escolher amar sem distinção, mas a gente ainda está muito envolvido no orgulho, no egoísmo. A gente ainda não dá conta disso. Mas Bezerra de Menezes, hoje eu li uma frase também do Bezerra no Face do Oceano, e fala que tudo que nós passamos é para nosso aprendizado. E a gente aprende com a dor. Aprende. Passou por ela agora, aprende com ela agora. Porque se a gente não aprende, a gente passa pela dor de novo. A dor é aprendizado. Difícil, doloroso. Mas é aprendizado também, sabe? Não esquece não que Deus enviou aqui na Terra o seu maior exemplo de amor, o maior exemplo de transformação. Enviou Jesus, que é nosso guia e modelo, é aquele que a gente deve seguir, é aquele que a gente deve se espelhar o tempo todo. O Evangelho de Jesus
é o nosso caminho, é o roteiro que nos ensina a sermos bons, que nos ensina sobre amor, sobre justiça divina, sobre lei de ação e reação, sabe? Vamos aprender, vamos estudar um pouquinho, porque, como eu falei para vocês agora há pouco, a gente só ama aquilo que a gente conhece. Não dá para a gente amar o desconhecido. Eu preciso entender Deus na sua grandiosidade, eu não vou ter resposta para tudo. Mas eu preciso estudar, eu preciso entender o que se passa, o que acontece, o porquê das coisas. Por isso o Espiritismo sempre lembra, espíritas, amai-vos e instruí-vos. Ama primeiro, tá, gente? Não vai se encher de instrução, de conhecimento, não, porque às vezes a gente deixa o amor para trás. Às vezes a gente está muito cheio de palavras, de conhecimento, mas esquece da simplicidade do amor. Amai-vos é o primeiro mandamento. E o segundo é instruí-vos. Quando a gente ama, é muito mais fácil para a gente, sabe? E porque para pensar que às vezes a gente pede tanto para Deus, pede tanto, eu brinquei para vocês que eu faço a minha Mega Sena, e a gente sempre tem esperança de que vá ganhar dinheiro, de que tudo vai mudar, de que a vida vai melhorar. A gente tem uma falsa esperança disso. Mas você já parou para pensar se nós estamos realmente prontos para receber tudo aquilo que a gente pede? Como eu brinquei com vocês sobre o prêmio da Mega Sena, será que eu estou preparada mesmo para ser uma pessoa milionária? Será que eu não perderia minha encarnação inteira tendo muito dinheiro, tendo muito recurso? Será que se eu tiver tanto dinheiro na minha vida, eu continuo sonhando, tendo os mesmos sonhos, os mesmos projetos? Será que eu vou me preocupar com o próximo? Ou será que eu vou passar a ser uma pessoa que vou desenvolver esse egoísmo, esse orgulho, essa falta de humildade que já existe dentro de mim? Eu não vou adquirir, eu só vou desenvolver o que está dentro de mim. E pensar só em mim, pisar nas pessoas, perder a minha chance de amar ao próximo. Porque às vezes quando a gente vem com privação de alguma coisa, é para a gente não perder a encarnação que a gente tem. Esquece disso não, às vezes a gente vem com privação de dinheiro, tudo é tão difícil para a gente se revolta tanto vendo pessoas que têm tanto e a gente nada. Mas será que se eu viesse com tanto recurso eu aprenderia o que foi necessário? Porque às vezes numa outra época eu fiz muito mau uso dos recursos que eu tinha. Às vezes eu venho com enfermidades e agradeço a Deus até pelas enfermidades que vêm. Porque às vezes, se nós tivéssemos saúde absoluta no nosso corpo, a gente não pararia um tempo para pensar um pouco, não se ligaria um pouco mais a Deus e perderia uma encarnação inteira. Então, a gente pede tanto, faz tanto pedido nas nossas orações, a gente mais pede do que agradece. Gente, será que a gente está preparado para receber mesmo tudo aquilo que a gente pede? Não esquece não, guarda essa frase com vocês. Se Deus fizer, se Ele atender às nossas preces, os nossos pedidos, Ele continua sendo Deus. Se Ele não fizer, Ele também é Deus. Se Ele não atender, Ele continua sendo Deus. Porque a cada um de nós será dado segundo as nossas obras, segundo o nosso merecimento. Esquece disso não. Se você não está tendo, se você não está conseguindo, pensa aí que às vezes precisa batalhar um pouco a melhor aqui dentro. Às vezes está precisando da gente florescer um pouquinho, como na mensagem inicial que a gente teve. Está precisando ser um ponto de luz, porque às vezes a gente está sendo só escuridão. A gente está pedindo uma luz no fim do túnel para a nossa vida, mas a gente está fazendo da vida dos outros um inferno. Não esquece disso, não. Deus vai dar para a gente exatamente aquilo que a gente merece. E Ele não vai tirar da gente. Ele vai permitir que nós não tenhamos, porque nós não merecemos naquele momento. Ou para que nós tenhamos um aprendizado para trabalhar algo dentro da gente. Deus é misericórdia. Deus é muito justo. Deus é muito bom o tempo inteiro. Então, se a dor veio, se bateu na nossa porta, que sirva-nos de aprendizado, para que lá na frente a gente não tenha necessidade de passar por ela de novo. Seja luz, gente. Vamos brilhar um pouquinho. Vamos ser luz no meio da escuridão. Está tendo tanta coisa escura, como essa fé branquinha aqui nessa blusa preta escura, destaca no meio de tanta escuridão. Vamos nos iluminar um pouquinho, conhecendo um pouco mais a Deus, e vendo que Ele não tira nada da gente, que na verdade Ele nos dá muito, mais do que a gente merece. Que Jesus nos abençoe, que a gente possa fazer um pequeno esforço para sermos melhores amanhã do que nós fomos hoje. Que Jesus continue abençoando muito
porque Deus jamais abandona a gente. Ele quer que a gente chegue ali, ó, batalhe, chegue num patamar onde todos nós seremos felizes, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais separação daqueles que a gente ama e tem afinidade a vida inteira, porque será um momento só de felicidade, só de alegria. Mas para isso a gente precisa caminhar com Deus, a gente precisa confiar, a gente precisa botar o pé ali, se entregar para Deus de verdade, porque Ele sempre vai dar o chão para a gente pisar com muita sabedoria, com muita força e com muita proteção. Que Deus nos abençoe sempre. E obrigado por vocês terem tido a caridade de me escutar um pouquinho. A Michelle falou aí da camisa preta. Hoje veio as lembranças lá do Face, né? Eu, você e a Cris, né? Aí eu escrevi lá na mensagem, né? Acho que 2 anos atrás, né? Naquela sátira lá dos Amigos da Luz, né? Espírito obsessores veste preto, espírito de luz veste branco. E a gente estava de preto e a Michelle de branco, né? Então a Michelle é um espírito de luz, né? Na vida da gente, com suas palavras, seus ensinamentos. Mas hoje já tá ao contrário, né? Hoje já tá de preto, eu tô de branco. Tá vendo? Mas tem uma manchinha branca aqui, de pé. Pessoal, eu quero estar agradecendo a todos, né, que tiveram que acompanhar a gente, o Márcio, Claudete, Edivaldo, Terezinha, a Val, Maria Ângela, Júlia, a Claudete, o Daniel Nascimento. Se o Daniel estiver ainda assistindo, aguarde que daqui uns dias te perturbo para estar aqui conosco também. Né, Terezinha, Bianca e vários outros aqui, né, muito gratidão a todos, né, por estar presente nesse primeiro dia aqui, né, de inauguração da nossa casa virtualmente, que em breve, se Deus permitir e a Espiritualidade permitir, a gente vai estar fisicamente também, né, levando a palestra ao vivo, né, pessoalmente, e também com os atendimentos. E para a gente estar encerrando, vou fazer uma leitura, né, do livro Essência Espírita, psicografia do Júlio Carvalho. Semeie por onde que vá. Por onde que quer que vá, semeie. Vai semear, semeie o amor, semeie a boa nova, fale do Cristo, fale da esperança para quem não acredita mais na vida. Por mais que esteja cansado, que não queira assunto, divulgue o bem sempre. Quando ver alguma atitude em que alguém esteja a recriminar, não se sintonize com o mal, semeie o bem com silêncio ou com atitudes que anulam aquele mal. Semeie um pouco mais de esperança ao falar da vida futura ante aqueles que nada esperam da vida e diante daqueles que não têm o que comer. Semeie seu coração não somente com alimento, mas também com gestos de carinho que foge da caridade automática. Semeie por onde for, fale de bom exemplo, fale do bem. Supere essa onda de malefícios que ocorre através da notícia ruim. Anule-a. Não passe para frente aquilo que é desagradável, que expõe a imagem do outro. Semeie a paz, porque todos que queremos um mundo mais justo, sem corrupção, sem mal algum. Porém, saibamos que não estamos contribuindo para que isso aconteça. É preciso começarmos a oferecer atitudes que modifiquem o nosso redor. Quando alcançarmos um grau elevado de amor, como dizia Mahatma Gandhi, conseguiremos anular o mal de outras dezenas, de centenas, de milhares, quem sabe. É preciso esforço para isso, é preciso semear, mas que o solo ainda não esteja fértil para as sementes germinem. Um dia, o que fizermos de bem brotará no coração de alguém, em uma lembrança, uma retrospectiva, e assim poderemos compartilhar da felicidade suprema no caminho de Jesus. Frederico. Então, com essa mensagem, né, a gente encerra. Agradecemos novamente a Michelle, né, pelo ensinamento, pelas palavras no dia de hoje, e todos que tiveram aqui presente. Né, e retorno aqui na segunda-feira, né, com a mensagem do livro do Sr. José, Ainda é Tempo. Que todos possam ter uma ótima noite e um bom
resto de semana aí para todo mundo. Gratidão, Michele. Gratidão. Obrigada, Cadu.